oitavo ano, tudo bem, gente? Vamos lá? Vocês estavam com saudade da teacher? Mentira! Eu estou, hein? Vamos lá. Então, let's go. Na nossa correção é sobre o textozinho de Arthur Conan Doyle, yes? Que nós já falamos no vídeo passado, ok? Fizeram a atividade? Vamos lá para a correção? Nós temos aqui, ó, letra A da segunda question. Na primeira questão, pessoal, era para vocês ouvirem o texto, né? Ouvir, né, sobre o que estava sendo dito sobre esse escritor famoso, né? Esse detetive, yes? Sobre este caso que aconteceu aí, ok? E depois que vocês fizerem isso, vocês terão a oportunidade na segunda question de dizer a que se refere os pronomes citados, né? O pronome, letra A, o pronome his, refere-se a Arthur Conan Doyle, yes? Na letra B, o his também, mas nesse caso refere-se a Sherlock Holmes, ok? Na letra C, o its refere-se a The First Story, a Stern e Scarlet, né? A primeira história, né? Ok? Na letra D, non-fiction works, que seria o quê? Diz, né? Ele está tratando disso aqui, né? Não é uma história, um trabalho de ficção, ok? Na letra E, Doyle's wife, né? A esposa de Doyle, ok? Estava falando sobre ela, que é exatamente her. Terceira question. Na terceira questão eu deixei assim porque nós vamos marcando aqui, ó. Pay attention. Nessa questão nós vamos dizer o que é true e false, né? Ou NI, né? NI, que é uma informação não mencionada. Ou é verdadeiro, ou é falso, ou não foi dito, ok? Então vamos lá, é em relação ao texto. Então, letra A. Sherlock Holmes era uma pessoa real? True, false ou nie? False. Yes? False. Letra B. Conan Doyle was Ireland. Ele era irlandês? O que você responde? False. Ele não era irlandês. C. He came from a big family, né? Ele veio de uma grande família. A letra C. E isso não foi mencionado, né? A letra C não foi mencionada. Aqui é false, false. E a letra C não foi mencionada. Ok? A letra D. A letra D, nós temos aí a pergunta. O que diz assim sobre ele? Vamos lá. Ele se formou em medicina? True. Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Vamos lá, colocar mais à frente aqui um pouquinho. Na letra E. Pronto. Letra E diz o seguinte, na letra E. Aqui, pronto. Na letra E diz o seguinte. O primeiro livro de Sherlock Holmes foi escrito em 1800. Que nós poderíamos dizer verdadeiro, né? True, ok? F. Conan Doyle foi inspirado, né, por crimes da vida real? O que você responde? Ele se inspirou em crimes da vida real? Verdadeiro. Letra G. Ele não considerou as histórias que foram escritas, né, como sérias. Ele não levou a sério as histórias que foram escritas? True. Né? Letra H. He took part
in the Boer War, ele fez parte, né, da guerra. Ele fez parte. O que é que a gente pode dizer? Nós estamos na letra H. Então, na letra H, nós podemos considerar que seja uma informação não dita. Ok? Não foi dito isso no texto, né? Letra I. Na letra I diz o seguinte, ele venceu a eleição para o parlamento? False. Né? False. J. Seu filho morreu na Primeira Guerra Mundial? True. Verdadeiro. K. Ele tinha um coração, ele teve um ataque cardíaco e morreu no coração? Ele teve um ataque do coração e morreu? Yes? Yes. True. Ok? Verdadeiro. Alright? Então, para outra question. A question número 4. A quarta questão. Na quarta questão nós temos aí, né? Dê respostas curtas. Nessas respostas curtas que nós temos aí, diz o seguinte, letra A. Was Dolly? Dolly estava interessada em ler, né, sobre o senhor Walter Scott e Edgar Allan Poe. E aí, a nossa resposta, yes, tá aqui, ó. O teacher já colocou. Yes, he was. Aqui nesse ladinho. Yes, he was. Letra B. Did he have many patients? E aí? No, he didn't, né? Ele não tinha muitos pacientes. C. Did he write only detective stories? Ele só escrevia histórias de detetive? No, he didn't. D. Did he write about the Boer War and First World War? Yes, he did. Ele realmente escreveu sobre a Guerra de Boer e a Primeira Guerra Mundial. Ok? Alright? Então, essa foi a nossa correção daí dessa atividade. E aí, a gente já inicia aqui, pessoal, no nossa gramáticazinha, né? Vamos lá falar sobre past continuous versus past simple. Como nós já entendemos, não é? Algumas coisas, então não vai ser muito complicado falarmos sobre isso. Vejam só essa questão. Past continuous versus past simple. Pay attention. Aqui, gente, nós temos uma frase. Nessa frase está bem interessante. Arthur Conan Doyle was taking care of his garden when he died of a heart attack. O que é que a gente pode dizer aí, né? A gente percebe que o past continuous e versus o past simple trata-se de dois tempos verbais, ok? Olha só, Arthur Conan Doyle estava cuidando do jardim quando, olha, ele estava fazendo isso aqui, né? Pode-se chamar isso aqui de primeira ação. Quando, houve uma interrupção aqui, não foi? Ele teve um ataque do coração e morreu. Então, aqui, a segunda ação. O segundo acontecimento, tá? Então, tivemos aqui uma ruptura, certo? Tivemos aqui uma parada, ok? Algo estava acontecendo quando, de repente, aconteceu outra. Isso chama-se past continuous versus simple, ou melhor, past simple, ok? Observe aí, observe a ação, né? Que foi uma ação progressiva. Alguma coisa ele estava
como eu citei, né? Uma primeira ação e depois aconteceu outra ação, ok? Aí a gente tem aqui também mais... Ok? Vamos lá. Nesse caso, nós podemos usar as sentenças. Observe. Nessas sentenças, ó, nós estávamos tomando café da manhã quando o telefone tocou. Olha isso aqui. Nós estávamos tomando café da manhã quando o telefone tocou. Primeira ação, segunda ação. Past continuous. Olha isso aqui, né? Past continuous. Por que é past? Por causa disso aqui, né? Desse were, ok? Vou botar assim. Were é utilizado no plural passado, ok? Aí, past continuous, o verbo dado com ing no final. Café da manhã. Quando aconteceu outra coisa, ok? O telefone tocou. Não é fácil? É simples, gente. Não tem nada complicado aí, ok? Aí, nós temos aqui, ó, a ação do simple past é uma ação interrompida, né? Do past continuous. Vamos lá. Ver mais uma ação aqui. Aqui. Então, vamos ver esse caso aqui, né? Nós temos past simple e o past continuous. O uso deles. Vamos lá. Nós usamos para falar, né, sobre uma ação que está acontecendo no passado. Essa ação foi completada? Vamos ver aqui. Past continuous. Foi usada para falar sobre uma ação que estava em progresso, né? Num tempo específico do passado. Vocês perceberam, né? Que a gente pode... Isso aqui é só a definição de um e de outro, tá certo? Então, é usado para falar sobre uma ação completa que aconteceu no passado. Pronto, aconteceu e pronto. Past simple, passado simples. Agora, um passado continuado é algo que está acontecendo em progresso, né? Tá certo? E ele também dá um certo tempo, ele diz quando aconteceu. Alright? Aí, nós temos aí formas. Vamos entender. Do past simple e do past continuous. Nas formas afirmativas, veja aí. Verbos regulares, né? Os verbos regulares ficam desse jeito. Subjective mais a base, né? Forma, na forma base, adicionado de ed. O verbo. Irregulares é o subject mais a second form da tabela. Ou seja, a tabelinha dos verbos irregulares, ó. The table, tá? Isso aqui, pessoal, é a tabela dos verbos irregulares que vocês devem ter, ok? Se no finalzinho do livro de vocês não tiver, procurem. Na internet tem muito, tá? Procurem na internet, nos livros mais avançados de inglês que vocês encontram. É bem fácil de encontrar. Bota no Google, tabelas de verbos irregulares, que você vê tudo. Então, tem isso aqui, ó, subject mais a segunda forma da tabela, que são os verbos irregulares, ele muda, ok? E, nesse caso, é o subject mais o was e were, ou were, né? Mais o verbo adicionado de ed com ing. Isso aqui vai dar o past simple, que é isso aqui, e aqui nós teremos o past continuous. Alright? Ok, gente? Então, vamos para as formas negativas agora. Em sentenças negativas, né? Quando nós formos falar de frases negativas, gente, a base é praticamente a mesma. O que nós fazemos quando é a afirmativa?
Afirmativa, a frase fica lá naquele tempo verbal que tem que ser. Quando é negativo, você vai colocar o que tem que colocar de acordo com o pede, mais o not, né? Usando os verbos mais o not. Então, é isso que nós temos aqui. E na interrogativa também. Só que a interrogativa do passado, nós usamos o did, que é do passado. E também o was e o were, que é também verbos, são verbos do passado, tá certo? Olha como é que fica aqui a negativa. Subjective mais didn't mais a forma base. O verbo aqui não muda. Nesse caso, subject mais wasn't ou weren't mais o verbo adicionado de ing. Porque aqui nós estamos falando de quem? Past continuous. E aqui nós estamos falando de past simple. Interrogativo. Olha só, na frase interrogativa, did mais subjective mais a forma base, tá? E o ponto de interrogação. No caso aqui do past continuous, nós temos a mudança. Was ou were, depende se for plural ou singular, mais subjective mais o verbo adicionado de ing mais o ponto de interrogação. Ok? Certo? Vamos ver? Pronto. É isso, tá certo, gente? Essa é a nossa gramáticazinha. Bem simples, nada difícil, que eu quero que vocês estudem, tá? Tentem fazer, que é bem importante. Deixa eu ver aqui mais uma parte que eu quero mostrar para vocês. Olha isso aqui. Usamos when para introduzir uma ação no passado simples. E usamos while para começar o passado, uma ação com o past continuous. Então, simple past, ou melhor, past simple when, past continuous while, ok? Então, vejam essa situation. As situações que nós precisamos ver aqui. O uso do when e do while. Nesse caso, nós vamos usar I was waiting for the bus when you drove past me. Então, eu tenho aí, quando olhei para o outro lado da rua, Alex estava acenando para mim. Prestem atenção, quando eu olhei para o outro lado da rua, né? Quando eu estava esperando, é em cima. Quando eu estava esperando o ônibus, você passou por mim. Tá aqui, ó. Quando I was waiting for the bus, quando você olhou, quando você passou por mim. Nesse caso, waiting, enquanto eu estava aguardando o ônibus, você passou por mim. Então, vejam a diferença, né? De quando e de enquanto, tá? Aí, nesse caso, embaixo, olhe só. Vamos ver a diferença. E aí, nós finalizamos aqui. Note the difference in manner between these sentences. Olha só. Quando eu olhei para o outro lado da rua, Alex estava olhando para mim. Então, primeiro eu olhei. Alex estava olhando para mim. Ou melhor, eu vou enumerar de acordo com o que está acontecendo aqui, ó. Quando eu estava olhando para o outro lado da rua, Alex estava olhando para mim. Então, a gente entende que Alex olhou primeiro, né? E a segunda ação foi exatamente quando eu observei isso. Quando eu vi que ele estava, quando eu olhei para o outro lado, ele já estava me olhando. Então, eu tenho isso
como a segunda ação e essa foi a primeira. Quando eu olhei para o outro lado da rua, Alex olhava para mim. O que aconteceu? Quando eu olhei para o outro lado da rua, Alex começou a acenar, né? Então, para mim, quando eu olhei para o outro lado da rua, aí que Alex acenou. Então, aqui sim, foi uma primeira ação minha e depois a ação de Alex. Isso é só para mostrar para vocês o uso do when, que é o quando, certo? Quando, alright? Ok? Aí eu tenho aí, vamos lá, na primeira sentença, Alex começou a acenar e antes que eu olhasse. Pronto, foi isso que aconteceu, que eu falei. E na segunda sentença, Alex acenou, né? Apenas depois que eu olhei, né? Para o outro lado da rua. Então, essa foi a sequência, tá certo? Ok, gente? Essa foi a sequência. Aí nós temos, deixa eu ver, a atividade que vocês vão tentar desenvolver, ok? Desenvolvam a atividade, aprendam when e aprendam while, que vai dar tudo certo, ok? Finalizamos aqui a nossa aula com a nossa gramática. Eu espero que vocês tenham compreendido, que esteja tudo certo. Façam as atividades, ok? Para que na próxima aula a gente possa fazer a nossa correção, ok? Right? Bye, bye.